noite, Preves! Tudo bem? Olha quem chegou! E aí, preparados para subir mais um degrauzinho na nossa escada rumo à ação previdenciarista top das galáxias? Mas aí, me fala o que vocês acharam da live de ontem, me conta que eu fiquei curiosa. Fala pra mim se vocês gostaram. Fala pra mim se eu fui clara. E outra coisa, eu quero saber de onde vocês são. Escreve aí pra mim. De onde vocês são, porque depois eu olho tudinho, viu? Agora eu não tô conseguindo ver o que vocês estão escrevendo no momento. Mas depois eu olho item por item, tá? Então escrevam pra mim de onde vocês são. Se vocês gostaram da live de ontem. O nosso tema de hoje é um tema que muita gente olha e fala, credo, PPP. O que é essa PPP? O perfil profissiográfico previdenciário. Gente, mas não é um bicho de 7 cabeças não, viu? Eu achava que era também um bicho de 7 cabeças. Quando a primeira vez que eu peguei um PPP na minha mão, eu falei, gente do céu, Jesus amado do céu, o que é isso? O que é isso? Para que serve isso? O que eu faço com isso? Mas vocês vão ver que assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tenho certeza que vocês vão acompanhar. Eu vou mandar para vocês agora a senha para entrar. Estão recebendo aí a senha? Sabe por quê? Porque ficou tão legal o meu material que eu queria que fosse uma surpresa para vocês. Ó, ralei para fazer esse material. Vou dar uma explicada. Na verdade, esse material é assim, um resumão de como que vocês vão fazer para analisar o PPP para conseguir a aposentadoria especial. Como eu disse, não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que se atentar a uns detalhezinhos, sabe? Então, eu quero acompanhar vocês aí com o documento, com a apostila que eu fiz, que eu mandei, e eu aqui com o meu, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Os principais itens, né? Porque eu vou fazer assim, um apanhado dos principais itens do que vocês têm que se atentar, né? Senão a gente vai ficar aqui até de madrugada também, assim, falando sobre PPP. Ah, e outra coisa, importante eu dizer, sobre o que não é esta live de hoje. Esta live de hoje não é sobre aposentadoria especial. Ela é sobre um documento importante que nós Preves vamos utilizar na aposentadoria especial. E sem esse documento, a gente não consegue aposentadoria especial. Então, só estou esperando uns minutinhos para os atrasadinhos do Enem chegarem, para a gente começar a falar sobre o PPP, o temido PPP. Gente, é sério, a primeira vez que eu peguei você já deve ter pego, né? PPP não, vou falar, gente, que tá errado isso aqui, pra mim tá tudo certo. Eu achava que tava tudo certo e tava tudo errado. Em resumo, veio tanta exigência no meu requerimento que eu fiquei perdidaça. Então, pra que a gente vai analisar, aprender a analisar esse PPP? Pra gente não ter exigência, né? Quando a gente entrar com o nosso requerimento. E se tiver essa exigência, que seja assim, a mais fácil da gente resolver possível, né? Bora começar? Vamos ver se tem os atrasadinhos do Enem. Já posso começar? Deem uns joinhas aí, que a minha equipe Maravigold vai falar se tá tudo bem, se eu posso começar, se estão me ouvindo. Ah, e deixa eu falar uma coisa assim, de um probleminha técnico. Na verdade, eu tô com um probleminha técnico aqui, que a gente não conseguiu resolver de última hora, que eu ia mostrar a apostila aí pra vocês, e meu rostinho do lado falando, grifando, né? Mas deu errado, deu ruim. Então, eu tô sendo sincera em falar pra vocês que deu ruim hoje isso, mas eu vou localizar vocês na página que eu vou estar falando, entendeu? Falar, Preve, vai aí, página tal, daí vocês vão pra página tal aí, tá? A senha já foi enviada, já abram os arquivos, já salva esse material Maravigold, tá? Que vale, ó, muito mais que muito conteúdo pago por aí. E bora começar! Posso começar? Tem sinal aí, minha equipe Maravigold, de que eu posso começar? Bora lá! Então, gente, o que é o PPP?
tá? Tá aí no índice de vocês podem, se quiserem me acompanhar, tá na página 3, mas por enquanto vocês vão ver meu rostinho aqui, somente falando mesmo, não vou mostrar a apostila ainda. O PPP, ele tá lá no decreto 3048 de 99, e ele é um documento fundamental, importante, indispensável para a concessão da aposentadoria especial, tá? E isso vocês vão ter que ter ele em mãos e conferir, não tem jeito, tá? O que é o PPP? Ele é um documento individual de cada trabalhador, ou seja, cada trabalhador tem que ter o seu próprio PPP. Não existe o PPP coletivo, que nem acontece, né, com o LTCAT, que pode ser coletivo. Deixa eu ler na minha cola. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. O LTCAT, ele pode ser coletivo. O PPP não. Então, é um para cada funcionário. E o que vai constar nesse PPP? Dados do trabalhador, todos os dados do trabalhador e todos os dados da empresa, tá? Isso é item obrigatório, mas isso não exige delongas aqui, né? Isso é fácil de vocês conferirem aí. Qual que é a principal função de um PPP? Por que existe esse PPP? Porque é o PPP que vai demonstrar lá para o INSS o risco que esse trabalhador, que o segurado, que o seu cliente, que ele teve exposto, tá? É esse documento que o INSS vai analisar na hora da concessão, tá? Da aposentadoria especial. E desde 2004, esse documento passou a ser item obrigatório. Desde 2004, então, tem que ter o PPP, tá? Como ele é feito, esse PPP? Para a utilização dos dados que vão nesse PPP, né? Além do LTCAT que eu falei, ele é baseado no PCMCO, tá? Que é um programa médico, que eu não me lembro agora a sigla, tá? Que ele avalia a saúde do trabalhador, o aspecto físico do trabalhador, tudo. E ele também é baseado no PPRA, que é o quê? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Então, o PPP, ele é feito com base nesses documentos, tá? Ele não é feito aleatoriamente, tá? Se vocês me acompanharem, eu vou ler para vocês aí, no item 3 da página, ó, de acordo com o artigo 283 do decreto 3048, a empresa está sujeita a multa de R$ 636 se ela não fornecer o PPP. O que eu quero dizer? Toda empresa, ela é obrigada a fornecer o PPP para o segurado. Seja ela uma multinacional, seja ela uma empresa de médio porte, seja ela uma empresa de pequeno porte, seja ela uma MEI. Ela é obrigada a fornecer o PPP, tá? Olha, Bruna, mas ele não trabalhou em condições de riscos. Então, tudo bem. Se o funcionário não quiser ir atrás do PPP, porque ele sabe que ele trabalhou em atividades apenas administrativas, ok. Mas, Preves, toda empresa ela é obrigada a fornecer, tá? A gente vai chegar no ponto dessa live que eu vou falar sobre isso, quando a empresa não quer fornecer, tá? Outra coisa, esse o PPP, ele tem que ser sempre atualizado. Então, quando chega um cliente lá no seu escritório e ele tem períodos que você verificou que é período especial, você já olha, tem que estar atualizado. Por quê? Na hora de considerar esse documento, o que o INSS faz? Ele só considera o período que vai estar descrito ali no PPP. Então, talvez você tenha até que pedir um PPP complementar, tá? Para enviar pro INSS. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso. Como eu disse, ele é exigido desde 1º de janeiro de 2004. Então, faz tempo já que esse documento é utilizado para comprovar, né, o tempo especial, né?
Por isso, gente, a gente tem que dar máxima atenção para ele. Quando surgir um cliente lá no seu escritório, que você verificar pela carteira de trabalho dele, a gente tem que ter esse feeling também, né? Ver uma função que ele trabalhava na empresa, já pergunta para ele, olha, o senhor trabalhava, tinha barulho, era exposto a algum agente químico, já fica esperto, já pergunta para o seu cliente. Por quê? Você vai ter que ir atrás desse PPP se ele não conseguir ir sozinho, né? Você vai ter que auxiliá-lo. Porque dependendo da função ali, você já vai ficar esperto que é caso de aposentadoria especial e vai precisar sim, tá? Do PPP. Como eu disse antes, não importa o tamanho da empresa. Empresa pequena, empresa grande, empresa média, órgão público, todo empregador tem que fornecer o PPP. Tá legal? E o que é necessário para emitir esse PPP? O que vai ter que constar nesse PPP? Eu trouxe aí para vocês no material um PPP, né? Eu trouxe um PPP mostrando os itens principais desse PPP que você vai ter que conferir, né? Mas o PPP ele não passa de um formulário, né? Ele é um formulário que inclusive pode ser encontrado lá no site do INSS mesmo, se a empresa quiser baixar. A maioria das empresas, elas fazem, né, o PPP com todos os itens no formulário deles, mas esse formulário está disponível lá no site do INSS também, tá? Então, o que ele vai constar? Página 4, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Dados da empresa, dados do trabalhador, como eu já disse, dados de documentação de prevenção dos riscos ambientais, que é lá no PCMSO, tá? E vai ter que estar lá. Documentos de análise específica do ambiente do trabalho, que é o quê? O LTCAT, já anotem aí, LTCAT, tá? Documentos relacionados à medicina do trabalho, que é o PCMCO e o PPRA, tá? Assinatura e identificação dos responsáveis pela emissão do documento, tá? Aí que surge uma dúvida, né? Gente, sempre me perguntam, é o seguinte, o PPP, ele pode ser preenchido por qualquer pessoa da empresa. A gente não sabe quem vai preencher, mas o responsável, tá? Presta atenção, o responsável pelo PPP sempre vai ter que ser o quê? Um técnico da segurança do trabalho, tá? Ou um médico da medicina do trabalho, tá? Como eu já tinha dito, quais são os documentos importantes para o preenchimento do PPP? O PPRA, o PCMCO, todos os documentos que puder oferir o estado do ambiente do local de trabalho do segurado, tá? Mas isso não faz parte integrante do PPP. Mas eu tô falando isso para vocês para a gente saber na hora de conferir o PPP, para a gente saber do que é formado um PPP, como que é feito um PPP. É importante a gente saber disso, né? Como que é feito o PPP, como que é colocado os dados lá, né, do PPP. O documento que analisa a saúde do trabalhador, como eu disse, é o PCMSO, tá? O PPPP, ele é um formulário que ele é composto por 20 itens, que a gente vai passar por aqui. Eu vou falar com vocês esses itens, tentar passar da maneira mais clara possível. Por isso que eu coloquei aí um modelão, tá aí para vocês, tá? Explicando o que vai ter em cada item para você, aluno INSS na prática, futuro aluno INSS na prática, para você, o meu seguidor da Aprenda Prévio, saber o que fazer, tá? Como eu disse, ó, o documento ele pode ser preenchido pelo responsável legal da empresa, mas o responsável, obrigatoriamente,
tem que ser o médico ou técnico da segurança do trabalho, tá? Ele tem que ser validado por eles, tá? Preencher é fácil, né? O problema é dar a validação ali. E acontece demais, demais, demais. Às vezes a gente pega... Já aconteceu comigo no início de carreira, por isso que eu falo aqui pra vocês, tá? Achava que tá tudo certo, o PPP, e no que acontece? Não me atentei. Que quem tinha validado o documento não era nem médico, nem técnico de segurança do trabalho, né? Era o proprietário da empresa. Em resumo, exigência. Tem que voltar ao PPP. Você tem que ir até o estudo de novo do PPP, tá? Então, os profissionais responsáveis, tá? Pela validação, engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho. Desculpa, eu falei técnico de segurança, eu falei errado. Engenheiro do trabalho, estou ratificando aqui. Engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, tá? No material de vocês aí já tá certinho, tá? Tá, para quem tá acompanhando, tá na página 5. Tá? O material que eu vou falar agora tá na página 5. Então, ele tem que ser validado por engenheiro ou médico do trabalho, obrigatoriamente. Prestem bastante atenção disso, tá? Eu tô falando para vocês, mas como eu disse, a gente vai chegar lá nos itens do PPP lá embaixo, para você saber analisar certinho na hora que chegar aí, tá? Vocês vão saber, bater o olho e falar, ih, tá faltando isso, tá? Gente, eu até coloquei aqui, ó, cuidado com a falta de comprovação das análises. Tem que constar lá, tá? Que foi feitas as análises através dos documentos PPRA, LTCAT, PCMCO, tem que constar, tá? Ele é dividido em seções do PPP. E todas as seções, elas têm que ser preenchidas, tá? Ele tem 20 seções ali, que ele é subdividido, né? De acordo com a necessidade das informações, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu trouxe para vocês aqui uma simulação de um PPP, tá? Pra gente acompanhar junto. E no final, a gente vai fazer isso aqui junto, e no final ainda, eu vou fazer um checklist com vocês, para vocês, ó, colocarem tudo no HD aí, tudinho, tá? Bater o olho já sabe. Pra gente ter, assim, uma aprovação mais rápida da aposentadoria especial, pra gente não ter exigência. Mas, Bruna, veio errado o meu PPP, o que eu faço? Calma que a gente vai chegar nesse item também, tá? A gente vai analisar aqui com calma, item por item, e a gente vai chegar nesse ponto aí de quando não sabe como modificar, a empresa não fornece, tá legal? Olha, não importa se você é um baby prev agora, se você está me assistindo, se você é um baby prev, se você é um prev, se você é um old prev, se você é um embrião prev, que me falaram aqui, eu quase morri de rir. Você tem que prestar muita atenção aqui, porque isso daqui é utilizado por qualquer nível do previdenciário que você esteja. Então, vamos aqui, vamos aprender junto, tá legal? Tem itens que são fáceis, eu vou passar assim, que eu vou dar mais ênfase. A hora que vocês olharem aí a apostila, tem alguns itens que eu coloquei meio sublinhadinho em vermelho, tá? Que é onde vocês têm que prestar mais atenção, tá? Ele vai estar com uma setinha vermelha aí. Tô na página 6, tá, galera? Então, vamos lá. CNPJ da empresa. 1 e T1, isso não tem problema, tem que ter lá. 2, nome da empresa. 3, KNAI. Olha lá, o KNAI já coloquei um alertinha vermelho para vocês aí. Então, se vocês olharem aí, me acompanhando na folha 6 agora, KNAI. O que é o KNAI? Muita gente não sabe o que é o KNAI, mas você, um aluno prévio, esperto, sabe o que é o KNAI. Classificação Nacional de Atividades Econômicas da Empresa, completo, tá? O que ele tem que ter, gente? Este formato aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Se não tiver esses 7 dígitos, está errado, vai abrir exigência do INSS. Já fiquem espertos, tá?
A tabelinha do KNAI, eu coloquei o site aí onde vocês acham. knai.ibge.gov.br para vocês conferirem, tá? A gente faz essa conferência, sempre falo antes, para não ter exigência lá na frente. Então, o KNAI tá de vermelhinho, é um item que vocês têm que prestar, assim, bastante atenção, ok? Item 4, o nome do trabalhador, tá? Então, é o nome do seu cliente. Número 5, vamos descer, vamos lá, ó, descendo, aí a apostila. Vamos para a página 7, Preves, porque aqui, olha a setinha vermelha, foi aqui que eu expliquei o que é o item 5. Bruna, o que é esse BR-PHD que aparece aqui no PPP? Eu não sei o que é. Gente, o BR, beneficiário reabilitado, PDH, portador de deficiência. O que é? É quando o trabalhador, ele é portador de deficiência, ele vai fazer jus a uma aposentadoria diferenciada lá na frente. Então, aqui vai constar, tá? PDH, portador de deficiência, tá? E se for BR? É o segurado reabilitado. Bruna, quem é o reabilitado? No auxílio-doença, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela vai para reabilitação, né? Porque o INSS não quer que ele vá para uma aposentadoria logo de cara. Daí, a pessoa vai lá para o setor de reabilitação e a empresa encaixa esse trabalhador. Então, o que ele é? Ele é um beneficiário reabilitado. Vai constar o quê? No item 5 aí do PPP, desse material maravigold que está aí com vocês. Anotando tudinho. Aperta o botãozinho vermelho na parte de cima, pode apertar ele. Aperta ele e fala pro pessoal no YouTube que se estiver travando, para eles voltar 30 segundos a 1 minuto que não trava mais. Tá. Só volta quando alcançar o ao vivo e volta. Deixa eu ver se separou. Só um instantinho, gente, que eu tô com problemas técnicos. Parar. Aí você fala Tava transmitindo a tela até agora? Tava. Fala para eles voltarem 30 segundos a 1 minuto. Estão reclamando que tá travando? Tá travando um pouquinho. Voltar 30 segundos a 1 minuto, aí não vai travar. Tá, então eu não mostro mais a tela. Né? Só pode falar da tela que você tá para eles. Tá, pessoal, Fala que a senha também tá na tela. A senha tá na tela, tá? Para vocês acessarem aí o material, tá? Para acessarem o material que eu tô falando. E por problemas técnicos aqui, tá? Quem nunca, né? A gente fez o possível para que a live fosse sensacional, maravilhosa. Vai ser, está sendo, mas assim, eu queria que fosse diferente do que está sendo, mas está travando demais. E vocês não estão conseguindo me ouvir. Então, eu gostaria que, se vocês voltar 1 minuto, 30 segundos, daí vocês vão conseguir ouvir a minha fala sem estar cortando, tá? Então, agora, eu vou parar de mostrar o material na tela, porque deu ruim, tá? E vou continuar falando para vocês aonde estão as páginas, tá? Eu tô agora na página 7, mas eu vou e volto nas páginas. Por isso que eu tô explicando para vocês. Eu tô explicando na página 7 agora o item 5, tá legal? Que é o quê? Do beneficiário reabilitado e do PDH, tá bom? Item 6. O que coloca no item 6? O item 6 simplesmente é o NIT do segurado. Vocês conferem se o NIT está certinho. Item 7 do PPP. Data de nascimento, tá? Item 8, o sexo, masculino ou feminino. Número 9, carteira de trabalho. São todos itens fáceis que eu nem coloquei aí pontilhadinho vermelho para vocês, porque são coisas assim naturais e fáceis de conferir. Data de admissão importante. Gente, prestem atenção, porque às vezes a empresa erra, tá? Bastante atenção na data de admissão. Não é da data de admissão num cargo que seja provável insalubre, tá? É data de admissão de quando entraram na empresa mesmo. Vocês estão me ouvindo direitinho agora? Vou interromper para vocês falarem aqui. Vocês estão me ouvindo? Instrui eles a atualizar a página também, pode melhorar. Outra coisa, gente. Atualiza a página, que eu acho que... No PC. F5. F5? F5?
Atualiza a página aí para ver se vocês conseguem me ouvir direitinho, porque é tão importante esse PPP, gente, de verdade mesmo. Vou contar até 10 aqui para vocês atualizarem. Tô dando um tempinho aqui, atualizem e escrevam aí para mim se está dando certo, tá? Porque eu quero que vocês aproveitem a live, né? Aproveitem as explicações aqui. E aí? E aí, equipe? O que eles estão dando? Tá dando certo? Não tá dando certo? Me digam. O que meus prévios estão falando? Tem que esperar eles responderem. Posso continuar? Sim, continua. Agora vamos para o item 11. Item 11, vamos descer a apostila, tá? Do item 11, que eu coloquei lá no final, na página, que eu quero explicar para vocês o que é esse NA que consta. Quando constar o NA, o que é? O NA, na verdade, o que é? Ó? Eu coloquei, tá na página 16 da apostila, tá? Para quem quiser saber. Quando aparece um NA, o que é, Bruna, na apostila? É que não se aplica. Por exemplo, eu coloquei como exemplo em NA no item 11. NA não se aplica, porque a pessoa não trabalhava em regime de revezamento, tá? Então, serve para indicar informações a respeito de trabalhos em turnos, escalas. Desse modo, se o trabalhador ele não trabalha em revezamento, que é o item 11, por exemplo, coloca NA, tá? Quando surgir algum item no PPP com a sigla NA, significa que não se aplica, tá? Que o trabalhador não tem o que constar sobre esse item do segurado que você está atendendo, tá? Então, quando acontecer de aparecer NA, você já sabe o que é. Até coloquei aqui, ó, regime de revezamento para trabalhos especificando o trabalho. Se caso a pessoa trabalhar em regime de revezamento, tá? Daí você confere, vai aparecer assim, ó, 24 por 72, 14 por 21 dias, 2 vezes por mês, sendo existente, NA, tá? Tá tudo aí na apostilinha que vocês estão em mãos aí, tá? Voltando a falar, que tá aparecendo na tela o código, tá? Vocês conseguiram acessar direitinho, tá? O código para acessar esse material de hoje. Estão conseguindo acessar? Eles estão acessando? Tá dando certo? Vira e mexe falar que a senha tá na tela, e tem um pessoal que não conseguiu enxergar. Tá. E tá na tela. Pessoal, a senha tá na tela e a senha é Aula Prev 2, ok? Senha Aula Prev 2 tá na tela, tá? Já salva aí esse documento que você vai usar, ó, muito, tá? Então, a gente tá aqui, o que conferir no PPP, tô mostrando para vocês passo a passo o que vocês devem conferir no PPP. A gente está na página 9 do documento que eu enviei para vocês, tá legal? E agora a gente vai falar do item 12. O item 12, 12.1, 12.2, quando ele tem que ser preenchido? Quando tem um acidente de trabalho, tá? Daí você vai pegar as informações do CAT, tá? E as informações, número do CAT, data do CAT, vai ter que constar nesse item 2 aí do PPP. Então, até o item 12 do PPP, você já vai estar sabendo conferir tudo, tá? É muito importante, prévios, eu volto a repetir, estou sendo assim repetitiva, mas é muito importante vocês conferirem o PPP, item a item, tá? Item 13. O que é? Sobre o período e as atribuições do trabalhador, tá? Do segurado na empresa. O que vai constar? O período. Por exemplo, ele trabalhou de 1/1 de 2001 até 20/4 de 2021. Tem que constar aí o período. CNPJ. O CNPJ da empresa. Setor. O setor da empresa, por exemplo,
Indústria. Cargo. Tá como proprietário aí, mas não é como proprietário que vai aparecer na maioria, vai aparecer o item aí do seu segurado, tá? O que vai aparecer? Esse proprietário foi um errinho assim de digitação aqui. O que vai aparecer? O cargo que ele exercia, mecânico, soldador, vai aparecer aí, tá? A função, soldador de alguma coisa, montador de produto de alguma coisa. Então, aí é a função que o seu cliente desempenhou, tá? E o que vai acontecer? Se vocês olharem no item 14.1, tá vendo? Na descrição das atividades, porque o que acontece? Às vezes, o segurado, ele teve mais de uma função dentro da empresa, né? Ele entra com um cargo e sai com outro. Então, no item 14.1, vai descrever, olha, vai ter que pôr lá, do período tal a tal, ele exerceu tal função e vai vir discriminado a função dele. Do período tal a tal, outra função, né, se ele mudou, e toda a discriminação do período dele, tá? Como que você vai saber se essa discriminação está certa ou não? Conversando com o seu cliente, tá? Conversa com ele. Se você não conseguiu resolver isso na entrevista, que é muita coisa, né? E eu falei pra vocês simplesmente ali na entrevista fechar o contrato e pegar os itens principais, não tem problema. Você chama seu cliente de novo, fala, olha, eu gostaria de conversar com o senhor, marcar uma reunião pra gente conversar sobre algumas coisas. Daí você pergunta tudinho sobre isso pro seu cliente, tá? Porque é bem importante você saber, tá? Daí, voltando lá pro código 13.6, o CBO. Bruna, o que é esse CBO? Porque sempre veio errado no meu PPP. Agora não vai vir mais errado no PPP. Se vier, você vai saber corrigir esse CBO aí. O que é o Código Brasileiro de Ocupação, tá? Ele tem que ter, gente, 6 caracteres, tá? 6 caracteres. E vai ser vigente da época que ele trabalhou, tá? Daí eu vou ler para vocês uns itens aqui da apostila. No caso de utilização da tabela CBO relativa a 94, utilizar a CBO completa com 5 caracteres, ó, tá vendo? Cada época é um tanto de caractere, por isso que eu coloquei para vocês. Completando com 0 na primeira posição. No caso de utilização do CBO relativa a 2002, utilizar completa com 6 caracteres. Então, eu já coloquei aqui, ó, um traçadinho vermelho para vocês conferirem bem esse CBO, tá? Esses segredinhos do PPP, olha, eu não quero ficar falando, mas eu duvido que vocês aprenderam esses segredinhos aí de CBO lá na faculdade, porque eu não aprendi, ou qualquer pós-graduação, tá? Por mais chique que seja a sua pós, mais carésima que ela seja, isso aqui, gente, é prática. E é isso que eu quero passar para vocês, prática. Então, prestem bastante atenção a esses pequenos detalhes, tá? Porque parece bobo, mas dá exigência lá no INSS e faz atrasar todo o andamento do seu PAP, tá legal? Ó, no caso dos CBOs, eu coloquei aqui para vocês, tá? E aonde que pode ser consultado esse CBO se vocês ficarem com dúvida? No site mtecbo.gov.br. Tudo que eu tô falando aqui, como não tá aparecendo na tela, eu tô lendo, mas tá aí no documento de vocês, na apostila de vocês, tá? Outro item importante que não pode ter erro. Vamos lá para o item número 13.7, que está na página 9 aí do PPP, do nosso PPP simulado, do nosso simuladão do PPP. Tem simuladão do Enem? Não tem? Aqui é o simuladão do PPP. Então, código GFIP, tá? Vamos lá.
Agora, eu falei do código GFIP, expliquei aqui em vermelhinho. Décima página 10 aí, breve, no material, que eu expliquei sobre o código GFIP, tá? O que que é esse código GFIP? Ele faz parte do sistema CEFIP, Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social, tá? Na verdade, ele é um aplicativo que ele gera a guia de recolhimento do Fundo de Garantia, tá? E o que contém nesse GFIP? Todas as informações e vínculos geradas pela CEFIP, tá? Então, lá no item 13.7, vocês conferem esse GFIP, tá? O código, coloquei até a forma que ele tem que estar os códigos daí, tá? 3 números, mais 4 números, mais pontinho, mais 2 números. Vocês conferem do jeito que eu coloquei aí pra vocês, tá? A gente tá conferindo item por item, pra vocês ficarem bem espertinhos quando aparecer o PPP aí, hein? Pra gente evitar exigência. E tudo isso que eu tô passando pra vocês, aprendi na prática mesmo, viu? Foi ali, ó, batendo a cabeça ali, ó. Porque, como eu disse, eu nunca vi ninguém explicar, nunca ninguém me explicou. E eu tô aqui explicando pra vocês e quero muito, muito que vocês aproveitem muito essa live por causa disso, tá? Daí, vamos lá. Essa parte agora, eu quero que vocês... Acabamos ali o item 13, né? O item 14... Vamos para uma parte muito fundamental do PPP, gente. Qual é? Os registros ambientais, tá? Que estão ali a partir do item 15, tá? Que é aí que o bicho pega. É aí que vai determinar se o cliente vai ter direito. Posso voltar? Calma aí. Eles vão embora. Eu não fico quando acontece isso. Tá todo mundo aqui ainda. Você pediu pra esperar? Pediu pra tirar a senha da tela, tirou. 10 segundos, volta. Tá? Mas provavelmente conexão na internet, tá? Eu tentei tudo que tinha pra fazer aqui. Então, mas já aumentou a internet não, né? Não, hoje não dá mais, porque já tá de noite, né? Mãe, eu tô falando isso desde de manhã pra senhora, por favor. Iniciamos. Gente, desculpa, eu tô muito chateada. Porque tá a comunicação ruim com vocês, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo agora. Eles estão me ouvindo? Estão me ouvindo. A gravação vai ficar ótima, tá? A gravação vai ficar ótima. O problema é quando eu alcanço ao vivo. Estão me ouvindo? Deixa eu... Porque o meu astral foi lá embaixo. Posso continuar? Pode. Pode continuar. Desculpa, gente, imprevistos acontecem, eu tô muito chateada de verdade e eu não queria que tivesse isso acontecido, tá? Então vamos continuar aqui que eu tô quase finalizando já. O que acontece quando a empresa, não sei se vocês conseguiram ouvir isso que eu falei ou não, muitas vezes a empresa ela não entrega, não quer entregar, ela omite informações, não entrega. Eu, Bruna, costumo entrar na Justiça do Trabalho. Antes de entrar, o que eu faço? Eu mando uma notificação para a empresa com AR. Essa notificação vocês podem mandar também via cartório, tá? Via cartório. Não conseguiu com a notificação, eu entro na Justiça do Trabalho, tá? Vocês podem optar por entrar na Justiça Federal, tá? Por quê? Porque lá o reconhecimento é mais fácil, tá? Desse PPP. Tem um detalhe, para essa ação trabalhista, ela não tem prazo, tá? Não tem prazo para entrar com essa reclamação trabalhista, para você atestar as condições de um PPP, tá? E o que acontece? A Justiça Federal, ela é mais rígida para
para essa retificação, para essa análise de PPP. Então, eu não aconselho a vocês entrarem na Justiça Federal para pedir a retificação de um PPP ou mesmo solicitar um PPP. Vão para trabalhista, tá? Eu coloquei isso daí para vocês também, aí tá aí no material de vocês, tá? Que para retificar o PPP na Justiça Federal é mais difícil, tá? E ainda você corre o risco, tá? De ficar sem um PPP correto, tá? E obter o que? Um julgamento desfavorável, tá? Esse risco é muito maior lá na Federal. Então, se vocês não conseguirem notificando, mandando carta com AR, por registro em cartório, vão para a Justiça do Trabalho, tá? Porque se você não conseguir essa retificação na Justiça Federal, que é mais difícil, você vai prejudicar em muito o cliente, tá? Ele vai ser muito prejudicado, tá? Porque a Federal, ela vem decidindo que a simples discordância de prova não é suficiente para justificar a realização de perícia judicial para novo PPP. Tá? Eu coloquei até aqui para vocês um julgado aí do TRF4 sobre o assunto, tá? Então, é importante, não conseguiu o PPP, a retificação, notifica, quarta R, registro em cartório, ok? Vocês podem também tentar através do sindicato, ok? É válido. Não conseguiu Justiça do Trabalho. Agora eu preparei para vocês, tá aí na página 18, a partir daí, tá? Um checklist dos principais itens para vocês conferirem no PPP. Certo? Os principais itens para vocês conferirem aí. Gente, eu volto a repetir. Analise se todos os campos estão preenchidos sem rasura. Não pode ter rasura, ok? Senão, exigência. Verifique se o campo trabalhado está correto. Eu estou fazendo o checklist do basicão, tá? Nunca se esqueça que vocês têm que conferir tudo. Verificar se o KNAI que eu expliquei para vocês lá está com os 7 dígitos que eu comentei, certo? Quantos dígitos? Analisar minuciosamente as atividades do seu cliente, tá? Gente, muito cuidado com as atividades que é feita administrativamente, tá? Porque aí não tem salubridade, ok? Analisar os fatores de riscos do item 15.3 e 15.4 que nós conversamos, tá? Analise com muito cuidado o item 15.3 e 15.4, tá? Verificar a técnica utilizada do 15.5. Vamos até subir lá no 15.5, lá do nosso PPP simuladão, que é o quê? Olha lá, voltem lá. A técnica utilizada tem que ser a NR15 ou a NHO01, tá? Importantíssimo vocês fazerem esse checklist, gente. Importante de verdade, tá? Verificar se há EPC ou EPI eficaz, tá? Após 2017 e 3 de 98. Respectivamente, o item 15.6 e 15.7 lá, tá? Esse tem o número de certificado de aprovação desses IPIs. Esse vai ter que ter o número de aprovação. É o item 15.8. Tem que ficar atento se eles recebiam com regularidade, se era trocado esse IPI, de quanto em quanto tempo era trocado, tá? Qual a eficácia desse IPI? Outra coisa, o responsável técnico tem que ser médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, tá? Tem que englobar todo o período. E como eu disse, tem que ser contemporâneo, tá? Essa pessoa que assinou tem que ser contemporâneo. Não adianta assinar um engenheiro que trabalhou depois que o seu cliente trabalhou nessa empresa, tá? Tem que ser contemporâneo. Verificar, eu volto a repetir, se a data do PPP é atual,
se as informações da empresa estão corretas e se o carimbo está legível com o CNPJ. Até desenhei o carimbo aqui para vocês. Carimbo do CNPJ legível, tá? Eu coloquei um julgamento aqui importante para vocês, caso vocês tenham que recorrer, tá? Pro judicial. O que que é? Não conseguiu de jeito nenhum o PPP. Fez de tudo e não conseguiu, tá? Então, o que que acontece? A ausência de informação, de alguma informação que você não conseguiu no PPP, ela pode ser suprida pelo LTCAT, tá? E por elementos técnicos, tá? Isso são só alguns elementos que eu tô passando para vocês na live de hoje, que vocês têm que se atentar no PPP. São coisas que vocês não aprendem na faculdade, não aprendem na pós-graduação e que são de suma importância no dia a dia de um advogado, de um especialista trabalhista, de um assessor previdenciarista, desculpa. Bruno, o Tá? pessoal pediu para avisar que parou de travar. Você fica Tá? tranquila. Você fica tranquila. Ah, Agora a conexão tá excelente. o material agora eu já tá ótimo. acabei. Mas pelo menos finaliza a live. porque Gente, eu peço desculpa, baixou meu astral, vocês viram, porque eu fiquei chateada de verdade. Por quê? Vocês podem ver o material que vocês estão recebendo aí. É um puta do material completinho mesmo, de verdade. Que eu fiz com muito carinho mesmo. E não fiz em um dia só, eu me ausentei da minha família para poder fazer esse material. Eu deixei de ficar com os meus filhos para poder fazer esse material que vocês estão recebendo aí. Porque quem olha o material aí acha que é feito num dia e não é feito num dia, né? Foram dias para fazer. E por isso que eu fiquei chateada, porque eu quero passar o meu melhor para vocês, tá? Então não esquece de fazer o checklist, não esquece de salvar esse PPP, que é o nosso simuladão. Passa item por item, se ficou alguma dúvida vocês me falem. Muita atenção para a validade do EPI, tá? Eu não esgotei aqui a matéria, não falei aqui sobre aposentadoria especial, tá? Que é o assunto para um módulo inteiro do meu curso. Mas eu quis passar para vocês aqui as principais coisas, as principais conferências que vocês têm que fazer do PPP, tá? Para você ter esse PPP aprovado pelo INSS e não vir carta de exigência, tá? É isso que eu tinha que passar para vocês aqui. E desculpem a falha aí, acontece. E eu vejo vocês amanhã, né, pra gente subir mais um degrauzinho, né, rumo a ser um prévio não só de sucesso, rumo a ser não prévio só que almeja ganhar dinheiro, porque eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro com o previdenciário, vão construir muitas coisas boas, mas ser um prévio humanizado, tá? Que é o que eu sempre falo, que é isso que vai fazer você. Eu sou essa manteiga derretida aqui, não é sempre não, tá? Tento não ser. Mas é essa humanização que vai trazer cliente para você, é essa prática do dia a dia que vai trazer o cliente para você. Então hoje a gente subiu mais um degrauzinho rumo a ser um prévio de sucesso, mas o prévio de sucesso não é só o prévio que ganha dinheiro, não. O prévio de sucesso é aquele que trata o cliente de igual para igual, tá? O prévio de sucesso é aquele que pega o telefone e liga para o cliente e não tem mimimi para fazer isso. O prévio de sucesso é aquele, sim, que anda de carrão, que tem uma puta de uma casa boa para morar, mas que ele faz isso não é por ele, não. Ele faz isso pela família, pelos filhos que ele tem para criar. E, acima de tudo, ele faz isso porque ele sabe que ele vai fornecer um benefício para uma pessoa que ele nem conhecia, tá? Mas que essa pessoa ficou feliz, vai ficar feliz, e que essa pessoa depende dele